Na primeira semana do governo Lula, uma das ações mais polêmicas foi a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, vinculada à AGU, a Advocacia Geral da União. Apesar do necessário e nobre combate à desinformação, o órgão vem sendo alvejado, entre outras coisas, pela definição apresentada para o termo, o que, argumentam alguns, poderia transformá-lo em um instrumento de censura. Bom, existe uma máxima que diz que em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Isso acontece porque, qualquer que seja o lado do conflito, seus cidadãos nunca têm acesso ao ponto de vista e a informações do inimigo. Assim, seus governantes podem manipular os fatos e usá-los como uma verdade para o seu benefício próprio. É o que se observa hoje, claramente, não na guerra da Ucrânia. Mas em tempos de redes sociais onipresentes e onipotentes, todos nós sofremos os efeitos de outro tipo de guerra inescapável, a da dita desinformação, que tem nas fake news a sua maior arma. Apesar de estarmos todos do mesmo lado, cada pessoa recebe informações filtradas pelos algoritmos que a ajudam a reforçar pontos de vista existentes, incluindo aí preconceitos e mentiras. E também, nesse caso, os grupos de poder manipulam os fatos para criar as suas verdades. Dessa forma, ninguém questiona a necessidade de se combater a desinformação, que rachou a sociedade brasileira e a levou aí à beira de um precipício político nunca visto desde a redemocratização. Mas fica a dúvida se o recém-criado órgão da AGU mais ajudará ou atrapalhará nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O ponto central dessa balbúrdia está em como a desinformação foi definida, ou seja, abre aspas, mentira voluntária, dolosa, com o objetivo claro de prejudicar a correta execução das políticas públicas, com prejuízo à sociedade e com o objetivo de promover ataques deliberados aos membros dos poderes, com mentiras que efetivamente embaraçem o exercício de suas funções públicas. Fecha aspas. Em tese, ela parece válida, não? O problema é que não deveria dar espaço a interpretações livres dos envolvidos, mas acaba abrindo brechas para isso em diversos pontos, com adjetivos, advérbios, ou até pontos que dependem de comprovação. A preocupação é legítima pelo histórico de governos de diferentes ideologias que usaram a musculatura estatal e brechas da legislação para legitimar atos questionáveis de aliados e questionar ações legítimas de opositores ou de quem simplesmente os critique. A imprensa é vítima costumaz desse mecanismo, com censuras judiciais e, em anos mais recentes, com a perseguição e até a desumanização de veículos e de jornalistas por iniciativa de governantes. E graças ao enorme poder de convencimento das redes sociais, uma parcela significativa da população comprou essa ideia. A AGU declarou em nota que, abre aspas, desinformação e mentira são diferentes do sagrado benefício da liberdade de expressão e que não há a menor possibilidade de que a AGU atue de forma contrária à liberdade de expressão, de opinião e ao livre exercício da imprensa, fecha aspas. Para esclarecer melhor o tema, eu conversei com o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo. E ele me disse que, nas palavras dele, quando se fala em desinformação, precisamos partir de um conceito mais amplo para dar um norte sobre o que a gente está conversando. E disse ainda que também é importante entender que esse conceito mais amplo não pode ser o que vai definir o resultado de uma ação contra a desinformação. Ele lembra que a AGU não é uma instituição de governo e sim de Estado. Dessa forma, não faz parte de suas atribuições defender governantes, apesar de ser responsável pela orientação jurídica do Poder Executivo. Dessa forma, a instituição não poderia censurar ou punir ninguém, porque esse é um papel do judiciário.
O risco recai no histórico do próprio governo de extrapolar esses limites, né? E, de certa forma, usurpar as suas atribuições. Mas nada disso seria necessário se a sociedade não tivesse descambado para esse vale-tudo em que se incita e efetivamente se pratica diversos crimes e que depois isso acaba sendo desculpado com uma aparente magia chamada liberdade de expressão. O Marcelo disse também que o que aconteceu nesses últimos anos é que, abre aspas aí, discursos golpistas, autoritários, desinformativos foram propagados sob uma chancela de que se estava praticando liberdade de expressão, fecha aspas. E ele completou de novo, entre aspas, como isso foi feito durante muitos anos em sequência por muitas pessoas de diferentes instituições, ficou parecendo que liberdade de expressão é isso. Mas ela não determina tudo o que pode ser dito. Pelo contrário, em tese, a gente pode falar qualquer coisa, né? Desde que isso não configure um crime, uma contravenção, invada, enfim, a liberdade de outra pessoa ou a coloque em algum tipo de risco, né? Nesse sentido, a iniciativa da AGU pode ser muito positiva, desde que seja bem executada e respeitada pelo próprio governo, né? Porque em empresas e na sociedade como um todo, as pessoas seguem o exemplo de seus líderes. Marcelo disse ainda que, abre aspas, quando os nossos dirigentes políticos adotam comportamentos violadores da ética, dos bons costumes, das boas práticas, das boas maneiras, da inclusão, da diversidade, do respeito, é muito mais fácil insuflar a população aí contra isso tudo também, fecha aspas. Em outras palavras, a guerra contra a desinformação tem diversas frentes, né? Oferecer uma boa definição, que não crie mais dúvidas que certezas, não é uma delas, certamente, né? Mas a gente precisa também que os órgãos dos três poderes da República executem adequadamente as suas funções, deixando o judiciário, né, ao judiciário, o papel de proibir ou punir, né? E sobre isso tudo, a gente precisa de bons exemplos aí dos expoentes diversos da nossa sociedade, figurando em primeiríssimo lugar os nossos governantes, né? A situação dramática que a gente vive, não, com o nosso tecido social efeito trapo, não, resulta de um consistente processo destrutivo dos últimos anos. Resta saber se o novo governo resistirá ao apelo fácil, não, de fazer o mesmo apenas com outra ideologia, não. Eu torço para que ele resista e tenha sucesso na reconstrução de nossa sociedade sem fazer mais vítimas nessa guerra contra a desinformação. É isso aí, meus amigos. Me diz, você já parou para pensar como a desinformação atrapalha a sua vida e os seus negócios, né? Se você quiser debater sobre isso aí na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.